amigos da Conção. Hoje eu tenho a alegria de poder conversar um pouquinho com o Fabrício, com esse sobrenome teu, Fabrício, Schweitzer, Schweitzer, é isso mesmo. Schweitzer, né? Que é muito difícil, mas o Fabrício é um cara que fantástico. Não conheço ninguém que tenha uma visão assim de tecnologia ligada à construção como ele. Tanto é que a dúvida que ele sempre põe para frente é: nós seremos uma construtora com tecnologia ou seremos uma empresa de tecnologia que constrói? Eu acho que é o grande dilema que está na vida dele e que eu compartilho com ele essa dúvida também. Ele é conselheiro de várias incorporadoras, executivo com longa atuação no setor e uma das vozes que mais tem refletido sobre inovação, gestão e transformação na construção civil. É formado em administração, com mestrado na área. Fabrício construiu sua trajetória transitando por diferentes setores. Aqui está um diferencial que eu também anoto muito na vida do Fabrício, porque ele não é alguém que começou a sua vida profissional na construção civil. Ele, na verdade, a origem dele é o setor automobilístico. Então, ele traz muito uma visão muito mais, vamos dizer assim, madura sobre marketing, sobre modelo de gestão, sobre o uso da tecnologia na construção, e essa vivência permitiu a ele trazer assim um monte de referências e visões diferentes. É tudo isso que nós tentaremos transmitir para vocês que nos assistem aqui, transmitindo um pouquinho dessa experiência do Fabrício e tudo isso que está adaptado para nós. Fabrício, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Tá? Parabéns pela tua trajetória, parabéns por tudo que você tem contribuído com o nosso setor. Você sabe que eu sou teu fã, né? E queria provocar você já de cara aqui, né? Como que as transformações que irão acontecer rapidamente, que eu, na minha visão, eu sei que na tua também, a mudança do modelo de negócio, como a inteligência artificial, enfim, essas coisas todas começam a transformar o setor. E eu começo dizendo o seguinte: tem muitos setores muito mais avançados tecnologicamente do que a construção, principalmente na parte de gestão, de produtividade. Quando você olha daqui para frente, como é que você vê essa transformação assim nos próximos 10 anos? Obrigado por estar conosco, Fabrício. Obrigado, presidente. Você sabe que eu sou um fã seu, né? Não consigo deixá-lo de chamar de presidente. Também não consigo chamá-lo a não ser de Zé, porque considero um amigo. Obrigado por todas as referências e deferências. Espero corresponder à altura. E vamos tentar aqui falar um pouquinho sobre o nosso setor, né? Setor que até pouco tempo atrás, segundo aquela famosa pesquisa da McKinsey, só ganhava da caça e da pesca, né, em tecnologia. Eu acho que a gente teve evoluções importantes nos últimos 10 anos. O setor, acho que pelo menos abriu a cabeça para que a tecnologia possa permear o setor. Óbvio que tem vários degraus a serem conquistados, né? Mas a gente acho que superou uma primeira fase que era quando eu fui trabalhar com o segmento da construção, isso é 2009, né? Basicamente nós tínhamos ali o nosso primeiro ERP web, né? Que era o Cienge, e até então era quase tudo on-premise, né? Então a gente estava realmente num grau de uso da tecnologia e consumo muito baixo, né? E a gente sempre fica perguntando, né, o que vem primeiro, né? O ovo ou a galinha? E acho que não dá para definir qual é o start, né? Mas a gente viu que setores que se propuseram, se dispuseram a investir em tecnologia, foram setores que tiveram bons ganhos de escala, tanto em tamanho quanto em produtividade, né? Eu acho que num primeiro momento, a gente conseguiu dar passos importantes no desenvolvimento de ferramentas para o setor da construção, né? Eu acho que a gente está fechando um ciclo, que é um ciclo em que eu tinha dores pontuais e aí surgiram várias ferramentas para resolver dores pontuais, num primeiro momento.
Num segundo momento, a gente conseguiu algum grau de integração dessas ferramentas, né? E agora eu já começo a ver o seguinte: essas empresas que olhavam para esse cenário e se davam, de certa forma, por satisfeitas, né? Elas começaram a entender que, devido a avanços na regulamentação, devido a avanços em regras tributárias, nós temos a reforma tributária pela frente, devido a um certo grau de rearranjo, né, desse setor, uh, esse cenário de ferramentas fragmentadas talvez já não nos atenda mais. Então, eu já começo a ver, dentro do setor, do segmento, um desejo de um novo cenário de tecnologia, né? Um cenário um pouco mais integrado, um pouco mais de ferramentas que entreguem jornadas mais completas, né? Por quê? Porque até pouco tempo atrás, e o senhor vai lembrar bem disso, o nosso grande desafio era compatibilizar ou gerenciar arquivos de projeto, né? Há muito pouco tempo atrás, o nosso desafio era esse. Hoje, o desafio de gerenciar o arquivo ele já é menor do que o desafio de gerenciar os processos. E aqui eu pego um gancho da indústria automotiva, né? Que uma indústria automotiva ela conseguiu fazer uma virada de tecnologia e cadeia de fornecedores, né? Que ela conseguiu diminuir a quantidade de fornecedores, né, e fundir processos. Quando eu olho agora para a incorporação, nós avançamos na tecnologia, mas nós não demos o passo na cadeia de fornecedores, né? Um edifício facilmente aí tem que lidar com 100, 200 fornecedores ativos, né? É um processo muito complexo construir um prédio, né? Então, eu começo a ver que, somando tecnologia, juntando um pouco agora, né, impacto de IA para a gestão das empresas e um pouco do impulso que vem de reforma tributária, parece que a cadeia começa também a olhar para não só para uma evolução em tecnologia, mas uma evolução em tecnologia junto com o arranjo produtivo. E eu acho que daí deve vir o nosso grande salto de produtividade, de recuperação de produtividade, né? Por que eu digo isso? Porque os desafios que foram sendo impostos ao longo dos anos, né, que é norma de desempenho, regras urbanísticas, regras ambientais, nós fomos tratando dela no varejo e tentando resolvê-la dentro do canteiro de obra, né? Agora, assim como a indústria automobilística, ela resolveu parte desses problemas, levando para onde? Levando para o cara que desenvolve a peça, para o cara que desenvolve o sistema produtivo, né? Então, eu acho que a nossa cadeia, em algum grau, em algum momento, ela vai ter que criar esse arranjo dos integrados, né? Os desenvolvedores integrados, e aí isso somado à tecnologia, eu acho que a gente pode, enfim, recuperar um pouco da produtividade perdida. Você sabe, Fabrício, que você toca uma coisa que tem sido, vamos dizer assim, um mantra meu nos últimos tempos. Vamos lá. A gente sempre teve o tipo de mão de obra que não servia para ninguém, vai para a construção civil. Isso. Nós tivemos essa peste, nós tivemos esse ônus ao longo do tempo. Só que chegou agora. Não dá mais. Não dá mais porque o nosso cliente não aguenta pagar essa improdutividade. Tá? Verdade. Nós temos ali na ponta um cliente que tem uma determinada capacidade de compra. Ele não vai ter essa capacidade de compra indefinida, poxa, para sustentar uma improdutividade do setor. Isso nós temos que entender. E quem entender sairá na frente. E você coloca o ponto, para mim, que é fundamental, esse salto que nós deveremos ter brevemente no aumento da produtividade. Porque nós vamos ter que sair desse modelo e ir para um modelo no qual o meu investimento em tecnologia é muito maior para que eu possa aumentar essa produtividade. Não sei se você concorda com isso, mas para mim esse é o cerne. E isso tudo, vamos dizer, eu via isso como uma tendência normal. Agora, com a falta de mão de obra que nós temos hoje, com a reforma tributária que te tributa no canteiro ou fora dele da mesma forma, isso aí é
é um enorme do embalo, no meu entendimento, viu, Fabrício? Quando eu falo em tecnologia, a gente remete muito a software, né? Mas aqui eu estou falando de Não, tecnologia de uma forma muito abrangente, né? Construtec, Tecnologia, a Construtec, até a gente, é, com relação ao software, evoluiu um pouco. Mas a parte uhum. dentro do canteiro que é o nosso problema. Isso. E aí eu gosto sempre de citar um exemplo que assim, eu acho que ele é um exemplo pequeno, mas ele é um exemplo muito válido, né? Quando a gente vê a evolução dos ceramistas, né? Os ceramistas ao longo do tempo eles se tornaram mão de obra muito especializada. Então ele tem a ferramenta dele, ele tem a equipezinha dele, ele se tornou de verdade um negócio, né? Sim, E ele entendeu que a produtividade é o grande negócio dele, né? sim. Então, e hoje, né, pô, a gente tem aí bons ceramistas que ganham muito bem, né? Eles produzem bastante e ganham bem. Então, eu olho para esse exemplo do ceramista, né, assim, que outras vertentes da obra podem ganhar um caráter de mais profissionalismo, né, de mais relação contratual e menos relação de mão de obra, né? E eu acho que nesse ponto a reforma tributária é um impulso, vai nos forçar e eu acho que em algum momento também nós teremos aí algum grau de impulso da própria regra construtiva, né? Porque se a gente for olhar, pelo menos a interpretação muito particular minha, a norma de desempenho, da forma como ela foi concebida, ela não foi concebida para beneficiar sistemas construtivos, ela foi concebida na linha de atingir determinados índices de performance, independente da forma. Então, ela não faz nenhum tipo de direção, ela não traz nenhum tipo de direção incentivando o sistema a ir para o lado mais produtivo. Então, é um ponto que, obviamente, não é simples, né? Mas eu acho que em algum momento nós vamos ter que rediscutir não o resultado da norma, mas a forma como a norma preconiza o resultado, né? Que hoje ela não é pró-sistema. Não, mas aí é que tá. É que, sabe, Fabrício, isso, como eu participei de todo esse processo, é que o objetivo que foi criado, ele foi Uhum, deturpado ao longo do tempo. Eu acho que a gente tem que voltar às origens. O que que acontece? Quando foi feita a norma de desempenho, também foi criado o SINAT, que é o Sistema Nacional de Avaliações Técnicas. Esse sistema preconizava que você tinha que ter, vamos dizer, processos de análise rápidos e baratos, para que você estimulasse a inovação. O que acontece hoje? Nenhum dos dois vale. Quando você quer analisar um processo construtivo inovador, o tempo que você demora e o custo disso é impraticável. E ao acontecer praticado. isso, você acabou deturpando aquilo que era hoje. Eu acho que o que a gente tem que recuperar é isso. A gente tem que recuperar a agilidade de análise e baixar esse custo. Não, isso, e acho que esse é um debate, realmente, esse debate sobre norma de desempenho, Sem obviamente ressaltando aqui, né, eu não sou contra a norma de desempenho, não sou contra desempenho de forma nenhuma, Não, mas eu acho que ele foi capitaneado em grande parte pela indústria, né? E aí, aqui tem uma diferença interessante da indústria automobilística para a indústria da construção. A indústria automobilística, durante muito tempo, tinha uns 5 grandes montadoras que controlavam o mercado, né? Elas sentaram e montaram aquilo que tornaria a cadeia mais produtiva, né? Então, por exemplo, né, o exemplo dos SKUs, que simplifica demais a questão de nomenclaturas e tal. No caso da construção, nós não temos isso, né? Porque é um mercado muito fragmentado, né? Mas nós vamos ter que nos articular, conversar, discutir, debater, porque eu acho que isso, em certo grau, a norma de desempenho ela é quase que contrária ao estímulo da reforma tributária. Ela não ajuda o impacto da reforma tributária. Né? Tipo assim, ela poderia, junto com a reforma tributária, nos empurrar para um sistema industrializado. Eu acho que hoje ela não nos ajuda nisso. né? Fabrício, você toca num ponto aqui. Quando você sai da indústria automobilística, que você trabalhava numa grande revendedora de Uhum. automóveis, e vem para o mercado imobiliário, o que mais te chama atenção na cultura? O que mais te chocou? Porque tenho certeza que alguma coisa chocou.
Na época, por exemplo, duas coisas me chamaram muito a atenção. Primeiro, a sistemática de vendas, né? A primeira coisa que a gente fez, que eu fiz quando eu entrei, foi montar uma house em 2009, quando house não era uma prática tão comum assim, né? Porque nós vínhamos de uma empresa, né, que tinha cultura de vendas, então a gente na época nós não concebíamos que eu ia desenvolver um prédio, entregar para uma imobiliária vender, né? E que eu não tinha nenhum grau de interferência ou de controle sobre aquilo, né? Então isso para nós era um pouco inconcebível, era o modelo que tinha, e de novo, não tem nada contra as imobiliárias, mas eu preconizava que eu precisava ter algum grau de controle sobre a venda. Então, a sistemática, a dinâmica de venda, a dinâmica de marketing, né, como fazer campanha, isso realmente foi uma coisa que a gente acabou importando bastante da área de automóveis, né? E felizmente funcionou, deu resultado, apanhamos um pouco, mas deu resultado. E a segunda coisa era a questão da própria eficiência operacional, né? À época, as concessionárias, 2007, 8, 9, 10, nós rodávamos com margem líquida de 1 a 2,5%, né? Numa empresa eram empresas muito alavancadas, que rodavam muito com capital de terceiro. Então, nós precisávamos ter um grau de eficiência operacional altíssimo, né? Então, peguei o carro usado, como é que eu preparo esse carro, como é que eu disponibilizo para vender, como é que eu cumpro todo o checklist de documentos, como é que eu deixo isso tudo organizado para girar o meu estoque muito rápido, porque isso é eficiência do dinheiro, né? E quando eu cheguei na construção, me assustou foi essa falta de cultura de eficiência operacional, né? Então, a construção tinha e ainda tem. Eu acho que as empresas do Minha Casa Minha Vida evoluíram muito nisso. Sim, acho que talvez são hoje as referências em eficiência operacional é quem opera em Minha Casa Minha Vida, né? Mas hoje o próprio altíssimo padrão ele é bastante leniente com a falta de eficiência operacional. Então isso foi uma coisa que me assustou e foi por ali que eu comecei a me questionar e a forçar, né, essa coisa de trazer soluções em tecnologia, né, e agrupá-las e integrá-las, na época tudo feito obviamente muito em casa, né? Em 2014, eu tinha 5 engenheiros na Dimas e tinha 5 programadores, né? Eu tinha um programador para cada engenheiro, né? Porque na época nós entendíamos que assim, era onde eu conseguiria dar velocidade e ter grau de assertividade na informação. Então, acho que o cenário melhorou um pouco, assim, acho que hoje as pessoas têm um pouco mais de atenção com isso, né? Mas realmente os dois pontos que me assustaram muito na época foi isso, né? A pouca utilização de tecnologia para ganhar eficiência operacional e o modelo de venda. Pois é, e isso aí, eu quero entrar depois num outro ponto que eu também vejo fundamental, mas você tocou num ponto, que nós somos assim muito complacentes com esses atrasos. Mas eu acho que isso, Fabrício, passa muito por um número que você deu aqui no começo. A gente trabalha com quantidade tão grande de fornecedores que é impossível você fazer a gestão de todos eles. Então sempre alguém te escapa. E como sempre alguém te escapa, você acostuma. É aquelas coisas que você planeja, acostuma que vai dar errado e você se torna complacente com aquele treco ali. Mas tem um ponto também que eu vi sempre que você falar, e o Daniel também, é o aspecto de como é entender e atender o cliente. Porque eu me lembro de uma frase tua que diz assim: quando eu estou vendendo, eu tenho uma revendedora de uma determinada marca, por que eu faço o cliente vir comprar na minha loja se ele tem uma série de outros revendedores que vendem o mesmo produto pelo mesmo preço? Por que ele vem? Uhum. Então, essa coisa de entender e atender o cliente, eu acho que é uma coisa, um conhecimento teu muito legal. Isso é uma cultura que veio, né, da empresa, o grupo Dimas, isso é genuíno, né? Eles sempre tiveram essa coisa de, cara, eles sempre foram muito próximos do cliente, né? Então, essa coisa de conhecer o cliente, conversar com o cliente, tentar entender, tentar resolver, né? E é uma empresa e a gente sempre entendeu isso como um valor da empresa, né? Ou seja, o que eventualmente diferenciou a Dimas aqui na Grande Florianópolis ao longo do tempo, talvez tenha sido a disposição e a disponibilidade, não de não fazer errado, errar a gente erra, né? Tipo,
os problemas acontecem, mas de não abandonar, né, o cara no meio do caminho, ou seja, a gente vai até o final e o pós-vendas hoje é tratado como uma alavanca de vendas, né? Então hoje, basicamente, Repete isso, Fabrício, que eu acho que as pessoas o, precisam escutar muito isso. o pós-vendas hoje é tratado como uma alavanca de vendas, né? Assim, as coisas que dão errado, né, em grande parte são entendidas como uma oportunidade de mostrar que eu realmente sou uma empresa que está do lado do cara, do lado do cliente, né? Então, obviamente, problemas acontecem, obras atrasam, às vezes a gente erra, né? O ponto é a disponibilidade que se tem de atender, de estar perto, de resolver, às vezes de dar uma garantia que, em tese, normalmente não seria dada, né? Mas isso, na verdade, ao longo do tempo, tem ajudado com que de 30% a 40% das vendas sejam feitas dentro da própria carteira, né? Ou seja, o grau de recomendação é muito alto, o grau de indicação é bastante alto, né? Então, existe uma aposta da empresa, né, que isso vem lá da conversa de automóveis, né? E eu vi isso várias vezes. O avô trazendo o neto na loja e falando para o neto, ó, você só vai comprar carro no Dimas. Por quê? Porque quando eu estava ferrado lá atrás, eu não tinha crédito, não tinha como fazer. Cara, eles me deram crédito, venderam o carro para mim, ficaram comigo, me ajudaram, né? Então, esses momentos, a gente acha que não, mas esses momentos eles gravam as pessoas, né? Eles marcam as pessoas. Então, esse trabalho de tentar fidelizar, de tentar atender, né, de pô, pedir desculpa, dizer que errou, né, assumir os seus erros e continuar ali insistindo. Óbvio, tem sempre aquele caso, né, que putz, não tem conserto, a pessoa realmente desgostou e faz parte, né? Faz parte não, é ruim, né? Tu não queria ter, mas acontece. Mas a verdade é que a gente tem experimentado um grau de indicação, de reforço de marca bastante alto. E esse é um ativo da empresa hoje. A empresa preza por isso. Fabrício, essa coisa, continuando aqui com vendas, esta coisa, vamos dizer assim, de às vezes as empresas fazerem mais produtos que estão olhando para dentro de casa, para aproveitar uma equipe, tá certo? De não sei o quê, que puxa, que tem que aproveitar isso, que tem que aproveitar aquilo, do que efetivamente atender às necessidades reais do cliente. Você acha que isso ainda prepondera ou isso já mudou bastante? Olha, presidente, assim, ó, tem uma frase, né? É uma frase, até uma conversa que eu tenho muito com o Guilherme Brasil, lá da Softplan, né, é que tem uma coisa que o dinheiro não comprime, né? Que é o tempo, né? Então, o que eu tenho visto? Eu tenho visto as empresas tentarem olhar mais para essa questão da demanda do cliente, do comportamento do cliente. Só que essa é uma disciplina que às vezes tu demora um pouquinho para aprender, né? E não se compra isso no mercado tão facilmente, né? Porque isso tem que ser genuíno, né? Então, eu vejo hoje sim as empresas, algumas, né, não, acho que não a maioria, tá? Mas algumas tentando entender melhor o cliente. Eu acho que poucas de verdade conseguem fazer esse ajuste, né? É, mas uma boa parte ainda eu acho que olha isso de forma superficial, né? E a gente já tem conversado algumas vezes, né? Pô, essas mudanças demográficas, a questão do impacto da própria Selic alta, né? Cara, quem não está atento está começando a ficar com um estoquezinho um pouquinho maior. Por quê? Porque descasou o produto da demanda, né? Então, eu realmente assim, eu tenho visto e tenho sido até demandado, né, para falar mais sobre isso, sobre essa questão do produto, né? Produto para mim é terreno, ticket, preço e comprador, né? Tem essa quadrinha tem que funcionar em conjunto, né? Senão você vai ter problema depois para vender. Eu tenho sido até demandado para falar mais sobre isso, né? Então, assim, me parece que o interesse pelo assunto aumentou, né? Agora, efetivamente, ver quem faz bem isso ainda são poucas empresas. Você acha que a experiência do cliente dentro da cabeça dos incorporadores já está no mesmo tamanho da localização, preço e produto? Não, não, Não não. está, né?
Eu também acho. Não, não tá, não tá. A gente ainda não tem, assim, a gente não atingiu. Eu acho que tem algumas incorporadoras que fazem bem isso, tá? Assim, eu acho que tem, principalmente de altíssimo padrão, tem algumas que já entenderam bem esse jogo, né? Mas no geral, ainda a aposta ainda é muito no terreno, né? E no ticket. Está muito baseado em terreno e ticket. Você sabe que eu tenho uma tese que é assim, o mercado cresceu bastante. Eu sempre digo que de 2003 para cá, são 23 anos, a gente saiu de 2,3 bi de crédito imobiliário para mais de 300 bi, né? Então isso aí é um crescimento enorme. Nós vamos continuar crescendo? Vamos continuar crescendo, não tenho dúvida. Só que esse crescimento também trouxe um monte de mais jogadores para esse jogo, certo? Então, vamos dizer, cada dia mais esse mercado aumenta, mas também a concorrência aumenta. E aí é necessária a competitividade entrar mais forte. E esses detalhes são fundamentais para a gente se destacar. Eu queria voltar a um tema que a gente começou falando, depois eu mudei para o outro, que é assim, o tipo de mão de obra que a gente tinha era aquilo que não servia para ninguém, vai para a construção civil. Essa era a lógica do mercado. Só que hoje a gente Sobrava. já chegou à conclusão que é insustentável isso. Não Só que dá. agora ainda vem para cima de nós uma coisa chamada IA, inteligência artificial. Então aqui eu queria que você, na tua sabedoria, nos trouxesse uma palavra de como é que você vê essa transformação do tipo da mão de obra, aí eu falo tanto da administrativa como da gestão, da coordenação, coisa e tal, como do trabalhador da obra. O trabalhador vai ter produtos mais industrializados, né, que é mais componentes do que realmente um trabalho artesanal. Então ele tem que ter uma qualificação diferente, assim como a IA vai começar a reduzir, por exemplo, as pessoas de melhor condição, porque a IA acaba fazendo um monte de coisas, não a cabeça, ela não é a cabeça. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: tem um buraco aqui entre quem é sênior e quem é mais entrante no mercado. Como é que você, Uhum. tanto o fluxo disso como a capacitação dessas pessoas para vir e trabalhar no setor? É, vamos lá, presidente. Acho que são vários ângulos aqui que a gente Vários tem anos, que vários anos. analisar, né? Então, primeiro, o que que a gente vê? A gente vê que algumas pessoas naturalmente têm aptidão para absorver e lidar com isso, né? Essas pessoas, cara, a gente já identifica um grau de distanciamento de produtividade assim absurdo. É um negócio impressionante. Quando você pega alguém que trabalha com orçamentação, com planejamento, que trabalha com análise financeira e que essa pessoa tem intimidade com o IA, é, tem um caso aqui de uma contadora que ela é muito aderente à IA. Ela produz é absurdo o que ela produz. É absurdo o que ela consegue fazer, né? Tanto que, assim, em tese, eu precisaria aumentar o time, não preciso aumentar o time, ela resolveu muita coisa. É, então, tem um grau, o que dá para ver? Alguns profissionais têm essa questão de uma aptidão natural. Então, ok, esse eu acho que está endereçado, né? O difícil é você identificar essas pessoas, como é que você analisa e entende isso, né? Depois, nós temos aquelas pessoas que talvez sejam excelentes técnicos, mas que não têm aptidão. E aqui cabe um cálculo para ver o seguinte: se vale a pena eu ter alguém que ajude essa pessoa a se manter dentro do jogo, né? Porque às vezes é isso, cara, um excelente engenheiro, uma pessoa com muita técnica, que eventualmente não tem essa aptidão, mas, cara, ela compensa pela capacidade dela de executar, de analisar, de prever coisas, né? Beleza. Aí, nós vamos para a segunda camada, que é a camada que eu chamo de camada da gestão média, né? Que são os gerentes, os coordenadores, os supervisores. Esse aí, essa camada, eu acho que no médio prazo vai sofrer um impacto robusto, porque é uma camada que tem um trabalho muito de movimentar a informação de um lado para o outro, né? De fazer com que a informação ande
e que as coisas eventualmente aconteçam. Esse é um ponto que, assim, esse é um ponto que a IA pode entrar de forma bastante robusta, tá? E aí eu acho que a gente pode ter um impacto do ponto de vista de FP&A, né? Talvez um impacto positivo, mas do ponto de vista de mercado de trabalho, um impacto negativo. Pode ter aí, né? Na camada de baixo, aí estou falando aqui exclusivamente de trabalho fora da obra, né? Por enquanto estou fora da obra. Na camada de baixo, aí eu acho que tem trabalhos que, assim, correm mais risco e menos risco. Eu acho que, por enquanto, o contato com o cliente, o contato humano, ele ainda, acho que eu não apostaria que essa seria uma boa frente de mexer, tá? Agora, tem o trabalho, né, que eu brinco que é o trabalho cartorário, que é o trabalho de carimbar, receber, arquivar, guardar, separar. Esse trabalho realmente vai ser bastante corroído pelas habilidades que as ferramentas vão ter, né? Então, o que eu tenho vislumbrado aqui como gestor de incorporadora, né? Eu tenho vislumbrado que, se você conseguir ter um bom projeto de implantação de IA, se você fizer o que eu estou chamando de movimentos de foundation. O que é o movimento de foundation? O movimento de foundation é como é que eu organizo os arquivos e como é que eu torno eles inteligíveis, né? Para que as ferramentas consigam entender. Como é que eu consolido mais informação dentro de uma determinada ferramenta? Como é que eu melhoro o dado? Então, se você fizer bons movimentos de fundação, você pode, num curto espaço de tempo, ter um custo de FP&A bem menor. Isso pode acontecer, tá? E acho que, assim, algumas empresas que entenderem bem vão conseguir fazer isso. Esse é um desenho que a gente está fazendo aqui e eu estou bastante esperançoso que ele vá funcionar. Contrapartida, precisa ter uma vacina com relação a isso, que é o quê? Esse movimento ele pode me levar a ficar só com pessoas mais maduras, né? E aí tem um ponto que é aquele trabalho mais básico, mais simples, ele também servia para trazer oxigenação, trazer gente nova para a empresa, né? O aprendiz, o estagiário, né? Essas pessoas que a gente trazia para ir treinando e colocando para dentro do processo. Então, o que a gente está pensando aqui é que a gente precisa ter um programa de trainees e um programa de absorção de gente nova bastante robusto, porque corre o risco de as empresas também perderem essa capacidade de oxigenação, de trazer gente nova, né? Na obra, aí eu acho que assim, a gente está um pouco mais longe da obra de um impacto, né, de inteligência artificial na obra. Eu acho que tem algumas coisas que vão ser impactadas, então, ferramentas de medição, ferramentas de acompanhamento, ferramentas de interpretação visual, eu acho que isso vai acabar acontecendo, mas acho que ainda a gente não tem assim um impacto robusto. Esse impacto robusto na obra vai vir com robótica, né? Componentização e robótica. Aí eu acho que nós estamos um pouquinho longe disso ainda. Sim. Ficando aqui na IA ainda mais um pouco, Fabrício, tem uma coisa que a gente aí no Cienge mesmo tem batido muito nesse ponto, que é não há IA que funcione sem informações adequadas, certo? Então, eu tô cada dia mais convencido que IA, ele mudou um pouco aquilo que no passado a gente precisava de um software para buscar os dados, as coisas. Agora você tem que. O software é fácil de fazer porque ele te ajuda com essas inteligências artificiais de fazer até programação aí, mas o que importa é você ter qualidade de informação, né? Eu queria te provocar no sentido de como é que você acha que o empresário tem que trabalhar sobre isso, né? Como é que tem que se preocupar agora que ele está preocupado em levar uma IA. Mas, poxa, mas não adianta ele levar uma IA se não tiver informação adequada, né? Por exemplo, há pouco você estava falando de lançamentos, que não acertou o produto adequado, coisa e tal. Por exemplo, a gente aí lançou o índice de demanda imobiliária, o IDI, que eu acho sensacional para isso. Que, por exemplo, eu acho que a gente passa por um mercado hoje que você tem uma Selic que afeta o mercado da caderneta de poupança, mas não afeta fundo de garantia. Então, vou dizer, deve estar ficando buraco aí no espaço do mercado que eu queria dizer o seguinte:
a importância da informação no novo mundo que a gente vai viver. Uhum. Então, assim, eu até tenho alguns exemplos muito bons aqui, né? Eu sempre fui muito curioso, sempre juntei muita informação, né, de mercado, pesquisa, reporte, inclusive notícias, né, coisas que podem impactar a região do empreendimento e tal. Mas eu tinha uma dificuldade imensa de concatenar essas informações, de compilar isso e transformar isso em algo inteligível, né? Então, eu acabava tendo um time que fazia isso e tal. Hoje em dia, esse tipo de trabalho ele ficou bastante facilitado, né? Então, você hoje não tem mais desculpa de não conseguir ler, agrupar, concatenar e entender a informação, porque você tem ferramentas que te ajudam demasiadamente nisso. Um outro ponto importante é a origem da informação, né? Então, por exemplo, hoje, ah, às vezes um documento ele é manipulado, né, por pessoas até que ele vire uma informação estruturada dentro do sistema, e é natural que esse processo de manipulação ele degrade o dado. Isso pode acontecer. A pessoa digita uma coisa errada, putz, vê alguma coisa diferente e tal, né? Esse processo de extração e organização de dados também é algo que IA, por exemplo, pode te ajudar demasiadamente. Então, mais do que talvez olhar para o fim, né, do processo, o que eu recomendaria é olhe para o começo do processo. Porque se você arruma a entrada da informação, se você tem clareza do que você precisa enxergar e faz aquele exercício de trás para frente, hoje você tem ferramentas que de verdade te ajudam a organizar essa entrada do dado, esse processo de nascimento do dado, né? Então, se eu pudesse hoje dar uma recomendação, né, tipo, cara, ao invés de talvez gastar muito tempo tentando montar uma parafernália tecnológica que vai tentar consolidar muita coisa, talvez o grande exercício é, cara, eu vou começar a arrumar o meu ponto de entrada, o ângulo de entrada da informação. Pois é, Fabrício, mas aí eu vou colocar num ponto. Que existem setores, depois eu vou, mais de novo, voltar à indústria automobilística, mas vou dizer no setor da construção que eu conheço. A quantidade e a qualidade da informação é muito precária. Se eu quiser, por exemplo, analisar a produtividade minha relativa ao Uhum, mercado, cadê esse diabo desse número? Entendeu? uhum, É isso que eu sim. quero dizer. A gente tem que começar a gerar informação para ela poder ser processada pelo IA e que o IA encontre. Porque senão vai acabar. Parece que eu estou vendo, a gente começa a fazer o que fez ao longo do tempo, inclusive com norma técnica. Norma técnica está Uhum, cansado de ter. Norma técnica, a gente não tinha informação aqui dentro do Brasil. Acho que é um belo exemplo. Aí a gente pegava, por exemplo, normas técnicas ligadas ao clima, a eficiência energética, a eficiência térmica. A gente pegava parâmetros de países que não tem nada a ver com a gente. Então, o que me dá medo? Dessas coisas começarem e se criarem tabus que, na verdade, não são porque a gente falta essa informação que precisa começar a criar bancos de dados que contêm essas informações com mais eficácia. É a minha opinião. Não, mas assim, presidente, vamos lá. Se a gente for pegar os setores que têm dados mais robustos, né, são setores que passaram por um processo de digitalização bastante relevante na década de 80, 90. Ou seja, existe um processo de entrar a tecnologia, entender como ela funciona, ajustar os processos, né, e gerar volumes robustos de dados. Então, quando você olha para varejo, pô, tem muito. O varejo varejo é um paraíso para quem gosta de informação, né? Sim, Varejo é um negócio, cara, é sim. fantástico que a gente. Por exemplo, o mercado de automóveis, a gente tinha o recorte de mercado muito bem feito na década de 90, final da década de 90, porque a gente conseguia ter acesso a todos os emplacamentos do Brasil, né? Então, a gente conseguia entender quanto emplacou, aonde emplacou, qual é a região, por que emplacou, modelo, marca, tipo, motorização. Então, a gente tinha digamos, um grande funil, né, de organização do dado, que era o emplacamento, né? Então, isso dava para a gente muita capacidade de ler mercado. Na construção civil, a gente não tem esse dado unificador, né? Porque esse dado unificador ele me permite desdobrar outras informações, outros cálculos, né? Então, por exemplo,
até a iniciativa do próprio CIB, né, que é o Cadastro Imobiliário Brasileiro, que é da Receita Federal, que poderia ser uma ferramenta fantástica de entender o mercado imobiliário brasileiro, corre o risco de virar simplesmente um registro fiscal, né? E a gente perdeu uma super oportunidade de botar o mercado para trabalhar em cima disso e transformar isso numa grande base de informações, né? Então, infelizmente, a gente ainda não teve a sorte, talvez, ou a articulação necessária para criar algumas chaves, né? Algumas informações que nos permitam calcular informações como produtividade, por exemplo, né? Por quê? Porque realmente é isso, os dados estão muito desestruturados, né? Agora, ter talvez um cadastro único de alguma coisa fosse o ponto de partida para a gente poder Eu startar isso. eu vou te dar um exemplo bem simples, que se isso aí, você em países desenvolvidos é fácil de você conseguir. Aqui em Curitiba a gente já teve, agora parece que não, nem isso tem mais, que regrediu. Mas é o seguinte, a gente recebia trimestralmente do órgão de licenciamento aqui da Prefeitura de Curitiba uma relação da quantidade de alvarás, de Uhum, habites uhum. por, por bairro da cidade e por tipologia. Poxa, isso te permitia você saber como é que estava a velocidade de aprovação, de lançamento, de entrega, coisa e tal. Poxa, isso é um número que você, quando começa a cruzar com outras coisas, ligando inclusive bairro, você começa a ter um tipo de informação. O que eu vejo, sabe, Fabrício, nisso é que o Brasil, a nosso setor, ele não dá a importância devida à informação. Que como que a Isso gestão, sabe? concordo em gênero, número e grau, assim, cara, a gente realmente, a gente vem de um setor que é muito pouco data-driven, né? Tipo, a gente olha muito pouco para o dado. Talvez isso é uma coisa que, assim, talvez eu tenha tido a sorte e a ajuda de ter tido essa formação muito cedo, né? De olhar para a informação e isso nos ajude hoje, me ajude como profissional. Mas a verdade é que o nosso setor realmente é muito pouco voltado à informação, né? E, por outro lado, também eu fico, às vezes, pensando assim, o governo federal, e aqui eu não estou falando de partido político, estou falando do governo de forma geral, né? Estado. E- o Estado, de forma geral, ele gosta de botar regra para um monte de coisas, né? Putz, mas essa seria uma regra que seria importante, uma consolidação nacional, né, de dados de obra aprovados em prefeitura. Putz, isso daria para a gente uma alavanca de entendimento do mercado que seria sensacional. A gente tem o Cadastro Nacional de Obras, né? Mas ele é um cadastro quase que autodeclaratório, né? Assim, ele não tem um caráter tão, uma régua tão específica, né? Um corte tão específico para a gente saber. Então, realmente essa falta de informação, de uma informação global, em que a gente pudesse fazer uma correlação, né? De daqui a pouco carteira assinada versus obra, né? Volume de vendas do varejo versus obra. Então, criar alguns indicadores que nos pudessem dar sinais de saúde ou de enfraquecimento ou de produtividade. Realmente a gente sente falta disso. Eu queria ter mais dois assuntos aqui antes da gente terminar. Primeiro é o seguinte, a importância para a indústria automobilística da venda do carro usado. Eu entendo que, vamos dizer, se não tivesse ali a simultaneidade de entregar um carro usado e comprar. Como é que você vê isso, a diferença, vamos dizer assim, do papel da venda do usado na construção e no automóvel para agilizar a venda do imóvel novo? Assim, a gente, né, vê do mercado que a gente não vive sem usado, né? O usado é parte intrínseca do negócio de automóvel, né? Então, e isso era uma coisa que nos ajudava muito, inclusive em épocas de crise, né? Porque a época da crise, épocas mais difíceis, né, que o mercado estava mais duro, o usado ele acaba aqui ajudando a montar o teu quebra-cabeça comercial para poder continuar operando, né? Realmente, a gente já falou várias vezes sobre isso, né? E existem dados muito interessantes, né? Que, por exemplo, existem faixas da carteira do Minha Casa Minha Vida em que os imóveis estão quase todos, em grande parte, estão quitados, o saldo devedor é muito pequeno, né? Ou seja, seria
talvez uma grande oportunidade dessa pessoa evoluir de imóvel, né? Então, o fato de a gente não ter uma legislação ou um arranjo que melhore essa fricção, né, da troca do novo e do usado, ele talvez seja um dos fatores que não permita que a construção seja mais dinâmica do ponto de vista comercial, né? Então, essa capacidade que a gente poderia talvez ter, né, de as pessoas irem evoluindo de imóvel ao longo do tempo, né, sem necessariamente ter que cumprir um ciclo completo no imóvel para depois cumprir para um outro ciclo. Daria mais dinamicidade nesse mercado, né? Então, é, e aí talvez até criasse uma dinâmica talvez um pouco mais inteligente e um funil, né, que não fosse tão altíssimo padrão num bico lá em cima, né, e o Minha Casa Minha Vida numa base muito larga. Talvez a gente pudesse ter uma pirâmide um pouco mais fechada, Um pouco mais né, e fechado. que as pessoas pudessem ir evoluindo no imóvel, né, Sim, na medida em que fossem podendo trocar e fazer upgrade desses imóveis ao longo do tempo. Então, realmente, não ter aí um regramento que nos ajude, putz, eu realmente sinto, é uma pena, a gente podia ter um mercado mais dinâmico. Fabrício, você teria na tua cabeça assim, o percentual de veículos que são vendidos, vamos dizer, ligados a uma entrega de um usado? Eu quero dizer o Esse seguinte, número de ele 100 veículos, oscila. pois é, mas vamos dizer Aham. assim, num período normal, uma média, mais ou menos, só para a gente ter uma noção, de cada 100 veículos vendidos novos, quantos que Hum. o cliente entrega um usado no meio? Em épocas de vacas gordas, né, em épocas de economia pujante, isso vai a 30%, 35%. Em épocas mais duras, como agora, isso vai a 65%. Então, vamos dizer, 50%. Metade das vendas, em média, metade Tem das vendas, alguma troca? em média, elas carregam imóveis altos. Você veja o quanto que a É. gente pode estar perdendo de vendas por não estimular. Eu tenho um amigo que uma vez fez uma análise, que era o seguinte, ele pegou um grupo de imóveis que ele tinha vendido, Minha Casa Minha Vida, e média de avaliação, já faz um bom tempo, era 150 mil por imóvel, e a dívida Uhum. média era 30 mil. A dívida média de 30 mil quer dizer que as pessoas estavam sentadas sobre 120. Se Nossa. pegasse esse imóvel usado, esse 120 financiava não, pagava a entrada do imóvel de 200, 200 e pouco, e a pessoa, a família, continuava pagando a mesma prestação. Ou seja, você simplesmente alterava o modelo do carro. Mas isso aí, tudo bem. Agora, indo para o final aqui, que esse papo está muito bom, Fabrício, mas a gente daqui a pouco temos que parar daqui a pouquinho já, porque todos nós temos as nossas compromissos aí. Mas eu queria te dizer assim, se você fosse hoje, chegassem três incorporadores aí para você e dissesse assim, puxa vida, como é que eu tenho que me comportar para essa mudança que vai haver aí para frente? O que você diria para eles que é prioritário nessa mudança que vai acontecer aqui brevemente, que a gente está sentindo que vai acontecer? O que é mais importante eles hoje se preocuparem? Sistema construtivo, gestão, formação de equipe, produto. Pô, o que duas ou três coisas, vamos dizer, que eles deveriam se preocupar? Te dá três chances. Tá bom. Eu primeiro teria, eu profundamente estudaria a demografia brasileira, né? Nós vamos ter um impacto bastante violento de demografia nos próximos anos. E aí, o estudo da demografia ele é importante para você encaixar em que atuação, né, em que patamar de atuação você vai trabalhar. Então, ter entendimento de demografia barra economia, para mim, hoje, qualquer incorporadora deveria dominar esse assunto. Segundo ponto é entender o impacto do cruzamento geracional, ou seja, as pessoas que estão vindo, né? O que essas pessoas vão comprar de imóvel? E aqui tem uma coisa interessante, né? Durante bastante tempo veio aquele papo, não, porque o jovem não quer comprar imóvel, o jovem não gosta de comprar imóvel. Isso eu sempre bati pé que eu achava sempre uma mentira esse negócio,
O jovem quer sim comprar imóvel, talvez ele não conseguisse comprar o imóvel, né? Mas a gente vê hoje, por exemplo, nos mercados Minha Casa Minha Vida, predominantemente sendo adquiridos por jovens, né? Casais novos, gente nova adquirindo imóvel. Então, existe esse ponto importante. Então, como é que essa geração compra e como é que essa geração trabalha, né? Porque você vai ter nos próximos 10 anos uma predominância geracional de trabalhadores dessa geração que está chegando aí no mercado de trabalho. Então, você tem que saber lidar com isso, né? E terceiro, você precisa ter uma equipe interna de pessoas com três características importantes. Primeiro, curiosas. Segundo, gente que gosta de estudar profundamente um assunto. E três, com capacidade de execução, né? Porque o que a gente tem visto? Ótimas ideias sem execução não levam a lugar nenhum. E empresas que talvez não tenham ideias tão maravilhosas, mas que consigam capturar aí mais ou menos a ideia no mercado, mas com execução muito bem feita. O que ganha o jogo nos próximos anos é capacidade executiva. Você na verdade falou três coisas. Uma, demografia, que é a função de como que vai estar o crescimento da população, como é que ela vai haver uma mobilidade interna no Brasil, crescimento e coisa e tal, faixa etária, hábitos. Segunda coisa, você fala da parte de como é que eu entendo o meu cliente, vamos assim dizer, puder ser. E a terceira que você coloca é a equipe. Né? Eu concordo com você nesse lado, porque às vezes as pessoas pensam que o melhor software, a melhor não sei o que, esquecem que quem vai operar aquilo é gente, né? E a gente precisa estar motivada e ela precisa estar comprometida. Eu acho sensacional tudo isso, Fabrício. Quero te agradecer muito, 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 do fundo do coração Eu aqui, que agradeço. essa oportunidade de estar batendo esse papo com você. Eu queria dizer para vocês que estão nos assistindo, o que vocês estão tendo de aula agora aqui, que custaria muito caro, porque o Fabrício, ele está aqui, ele é uma pessoa que ele tem uma capacidade, são pessoas que eu conheço poucas na vida, que tem uma capacidade de sintetizar, de ser objetiva e bem no quê, no X da questão. Fabrício, muito obrigado. Tá? Obrigado, presidente. Te agradeço muito, muito, muito. Sempre à disposição, quando precisar, é só chamar. Espero ter falado alguma coisa que se aproveite aqui, né? E fico à disposição. Precisar de novo, aí estamos à disposição de tudo. Estou à disposição de vocês. Grande abraço. Obrigado, Fabrício. Obrigado a todos que nos acompanharam aí. E até o nosso próximo episódio.